Tá certo? Então, operações com frações. Adição e subtração. Antes de entrar nas operações propriamente, vamos falar um pouco sobre frações equivalentes. Quando eu falei em números racionais na semana retrasada, eu falei um pouquinho, assim, pouca coisa sobre frações equivalentes, tá? O meu tá travando, também tá travando. Você tá no telefone, Yasmin? Pessoal que tá travando, tá no telefone? Ou tá assistindo pelo computador? Então, pode ser isso, a rede do telefone pode estar oscilando, por isso que tá travando. Tenta procurar um lugar onde a rede é melhor, né? Dá uma deslocada aí, para ver se melhora. Tá bom? Todos vocês estão no telefone? Porque pode ser isso, né? O telefone trava um pouco. Ludmila, tá travando para ti também, Ludmila? Não, tá vendo? Então, assim, quem tá no telefone, a rede pode estar, assim, oscilando, por isso trava um pouco mesmo. Então, tenta procurar um local onde a rede é melhor, para não travar, tá bom? Se for dado, se for Wi-Fi, aí não tem muito o que fazer, né? Bom, beleza, vamos lá então. Então, eu falei um pouco sobre frações equivalentes quando eu falei sobre números racionais, mas vamos aqui dar uma recordada, tá? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, mas possuem termos distintos. Distinto significa diferentes, tá? Então, o numerador e o denominador das frações serão diferentes, mas elas vão valer a mesma coisa. Veja essa imagem, olha só. Eu tenho lá em cima um retângulo dividido em 4 partes, e dessas 4 partes, 2 estão coloridas, tá? 2 destacadas. Ok? Então, primeira destacada e segunda destacada. Essa fração aqui é 2/4, a gente fala 2/4, tá? No retângulo de baixo, que é do mesmo tamanho, tá? Não posso comparar com retângulos diferentes ou com inteiros diferentes, tá certo? A gente está com o retângulo dividido em 2 partes. E dessas duas, uma parte só está colorida, que é essa parte aqui. Essa fração representa 1/2. Beleza? Então, observe que as frações são diferentes, né? Tem representantes diferentes. A de cima é a fração 2/4 e a de baixo é a fração 1/2. Mas, apesar disso, elas valem a mesma coisa. Olha, se eu comparar as duas partes de cima com a parte única de baixo, elas valem a mesma coisa, não é verdade? Então, duas de uma formam uma da outra. Isso que significa serem frações equivalentes, né? São escritas de forma diferente, mas elas valem a mesma coisa, tá? Representam a mesma quantidade. Ok? Deu para entender essa parte? Mesmo sendo frações diferentes, elas representam a mesma coisa? A mesma quantidade? Sim ou não? Coloca no chat aí para mim. Tá ok, deu para entender. Bacana. É como se você estivesse na sua casa lá, 4 pessoas, você compra uma pizza dividida em 4 fatias, né? Aí chega mais gente na sua casa, o que você faz? Vai pegar a pizza e partir mais pedaços, né? Então, em 8, por exemplo, ou seja, 2 pedaços dessas 8 fatias representam um pedaço só da fatia anterior. Então, 2 vale 1. Aí você consegue aí, dividir para mais pessoas. Ok? Beleza. Bora lá. Para a gente obter frações equivalentes, a gente pode multiplicar o numerador e o denominador, né, que é o de cima e de baixo, por o mesmo número, ou a gente pode também dividir, tá bom? Multiplicar sempre dá, mas dividir nem sempre dá. Como assim? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui um exemplo de fração. 2/3. Eu quero obter frações equivalentes a essa fração 2/3. Eu posso pegar, como sozinho, eu posso pegar essa fração 2/3 e ir multiplicando pelos números naturais. Por exemplo, eu posso multiplicar por 2, aí eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador. Se eu faço essa multiplicação, eu vou obter a fração 4/6, né? Então, multipliquei em cima por 2, embaixo também tem que ser por 2. Eu não posso fazer uma multiplicação em cima com um número e embaixo com outro número, não. Então, quer dizer que essa fração 4/6, que eu acabei de obter, ela é uma fração equivalente à fração 2/3. Eu posso multiplicar também por outro número, se eu quiser. Vamos lá. Deixa eu autorizar a entrada aqui do pessoal.
Eu posso pegar, por exemplo, e multiplicar por um outro número. Deixa eu pegar um outro aqui. Vou multiplicar por 5. E aqui por 5 também, olha. Se eu multiplico 2 por 5, vai dar 10. Se eu multiplico 3 por 5, vai dar 15. Então, eu obtive a fração 10/15, que também é uma fração equivalente a 2/3. Aí, olha só que legal. Além de ser equivalente à fração 2/3, ela é equivalente à fração 4/6. Sempre que eu vou obtendo sequências de frações equivalentes aqui, olha só, eu vou obtendo frações equivalentes a todas que eu já obtive. E aí, além de multiplicar no começo, eu posso multiplicar qualquer uma dessas. Eu posso pegar essa aqui, por exemplo, ó, 10 vezes 2, 15 vezes 2. Eu vou obter a fração 20/30, que também é equivalente a todas as outras duas que eu já tinha. Tá? E possuem aqui infinitas frações equivalentes, tá? Basta sair multiplicando ali por qualquer número natural, diferente de zero, tá? Que aí eu obtenho frações equivalentes. Beleza? Eu posso obter frações equivalentes tanto multiplicando quanto dividindo, tá? Aí, como eu disse, sempre é possível você multiplicar. Nem sempre é possível você dividir. Por quê? O meu chat ficou parado lá em cima, olha. Deixa eu descer aqui. Ok. Tá, agora acho que tá legal. Beleza, então, eu posso pegar, por exemplo, a fração 20/25 e tentar obter uma fração equivalente, em vez de multiplicando, dividindo, tá certo? Aí eu tenho que procurar um número que dá para dividir tanto 20 quanto 25 por ele. Alguém consegue ver um número que divide 20 e 25 ao mesmo tempo? Quem conseguir identificar, fala aí para mim, por favor. A Ludmila falou que o 5 dá. Saiu, voltou, deu certo, Kerlon? Então é isso aí, tá vendo? Conseguiu pegar uma rede melhor. Então, se eu divido, isso mesmo, Ludmila, se eu pego 20 e divido por 5, pego 25 e também divido por 5, isso vai dar no numerador, isso, Mila, vai dar quanto? 20 dividido por 5 dá quanto? Me ajuda aí. 4, beleza. Então, o numerador fica 4. E no denominador? Que é o de baixo. 25 dividido por 5. Vamos, gente, acorda. No de baixo aqui, ó, 25 dividido por 5. Isso, 5. Beleza. Então, quer dizer que a fração 4/5 é uma fração equivalente à fração 25 avos, tá certo? Agora, observe que a fração 4/5 não dá mais para ser reduzida. Eu não consigo dividir o 4 e o 5 por um mesmo número e reduzir mais ainda. Tá? Vocês lembram o nome dessa fração que não é possível reduzir mais? Quem lembra? Fala aí para mim. O nome da fração que eu não consigo reduzir mais. Não precisa ter medo de errar não, hein, gente. Pode falar à vontade. Definida? Não, né? Não. Porque ela não lembra. É uma fração irredutível. E quem está anotando aí, coloca no caderno, tá? Irredutível. Tá certo? Fração irredutível. Não é possível. Nossa, a letra tá feia hoje. Simplificar. Beleza? Não é possível simplificar. Simplificar é reduzir, tá bom? Não é irredutível, tá, Yasmin? Então, quando eu estou pegando a fração e dividindo ela por um mesmo número, numerador e denominador, eu estou reduzindo a fração. Isso é o mesmo que simplificar, tá bom? Então, isso aqui é simplificar. Tornar ela mais simples. Beleza? Então, aí a gente aprendeu duas formas de obter frações equivalentes a uma fração dada. Multiplicando ou dividindo por um mesmo número. Tá certo? Então, como eu disse, frações irredutíveis são frações que a gente não consegue simplificar. Bom, vou pegar uma fração aqui, que é 7
72 40avos. Eu quero obter uma fração irredutível. Tentem encontrar para mim, então, uma fração irredutível, a fração 72 40avos. Então, a gente precisa simplificar, certo? Mas eu quero a fração que eu simplifique o máximo possível. Sua letra é melhor do que a minha. Tá melhorando. Tava pior semana passada, né, gente? Melhorou um pouquinho. Vocês conseguem achar a fração irredutível da fração 72 40avos? Por 8? Ah, vamos dividir por 8. Beleza. Boa dica aí, olha. Ludmila falou com a gente para dividir por 8. Se eu divido por 8, vamos destacar que eu estou fazendo aqui, ó, dividindo por 8 e dividindo aqui também por 8. Aí me ajuda agora. 72 dividido por 8 vai dar quanto? 9. Beleza. Numerador, então, vai ser 9. 40 dividido por 8 vai dar quanto? 40 dividido por 8. Vai dar 5. Beleza. Ok. E a gente já encontrou direto a fração irredutível. Perceba que 9/5 não simplifica mais, tá? Eu não consigo obter nenhum número que divide o 9 e o 5 ao mesmo tempo, de maneira que eu reduza a fração. Eu posso dividir os dois por 1, mas não vai resolver nada, né? Não vai mudar. Vai continuar sendo 9/5. Então, essa fração aqui já é irredutível. Aí você pensa assim, professor, mas eu não consigo ver que é divisível por 8 de uma vez. Tem como fazer de um jeito mais devagar? Tem sim. Você pode, por exemplo, pegar a fração 72 40avos e dividir por 2. Se você divide por 2 o numerador e o denominador, também dá certo. Aqui vai dar 36 e aqui vai dar 20. Aí você observa que eu não encontrei a fração 9/5 ainda. Isso significa que eu consigo reduzir um pouco mais. Então, a gente torna a simplificar. Vamos simplificar mais um pouquinho. Ó. Vamos por 2 de novo. Ó. Dá para dividir por 2 porque os dois são pares, né? Aqui em cima vai dar um 18 e embaixo vai dar 10. Ainda não cheguei no 9/5. Então, quer dizer que dá para simplificar mais. Tá certo? Enquanto der, você continua. Beleza? Então, aqui vai dar, dividindo por 2 e dividido por 2, em cima vai dar 9 e embaixo vai dar 5. Aí, beleza, tá vendo? Consegui encontrar a fração 9/5 também. Sempre, independente da forma que você simplifica, você vai conseguir encontrar a mesma fração irredutível. Ela é única, tá bom? Não tem jeito de Yasmin achar uma fração irredutível e Caio achar outra. Tem jeito não. Tá certo? Todo mundo vai achar a mesma fração irredutível. Tá claro para você, gente? Tá tranquilo? Todo mundo conseguiu entender esse passo? Sim ou com certeza? Beleza. Bora continuar, então. Agora, eu quero encontrar todas as frações equivalentes à fração 2/3. Então, observe que lá atrás eu fui pegando aleatoriamente, né? Eu falei que tinha infinitas, mas fui pegando aleatoriamente. Tem jeito de a gente fazer de uma forma mais organizada, de modo que a gente consiga aí listar uma sequência e entender qual que é o padrão. Como assim? Olha só, a gente vai pegar o 2/3, vai escrever aqui. E eu disse que basta pegar essa fração inicial e ir multiplicando, né, por qualquer número que eu obtenho ali, frações equivalentes. Mas agora a gente não vai pegar de qualquer jeito. A gente vai fazer assim, ó, a gente vai dobrar, triplicar, quadriplicar, né, pegar o quíntuplo, sextuplo e assim por diante. Tá certo? Fazer em ordem. Por exemplo, o dobro do 2 é 4. O dobro do 3 é 6. Essa é a primeira fração equivalente que vem depois do 2/3. Aí eu faço agora o triplo. Ó, 2 vezes 3. Então, o dobro é 2 vezes 2 e 3 vezes 2. Né? Agora o triplo. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Ok? Agora eu pego vezes 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Pegaram o jeito? Qual vai ser a próxima fração? Qual vai ser a próxima fração equivalente? Então, 2, 4, 6, 8. Depois 3, 6, 9, 12. Qual que é a próxima? Pode escrever assim, tá? Desse jeito aqui, quem tem dúvida. Ó.
8 barrinha 12. Significa fração, tá? 8 barrinha 12. Qual será a próxima fração, então, da sequência de frações equivalentes? Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Isso, 10, 15, né? Olha a sequência em cima, ó. 2, 4, 6, 8, o próximo é 10. E embaixo, 3, 6, 9, 12, o próximo é 15. Beleza? Então, realmente a próxima fração é 10 quinzeavos. Perfeito? Certinho. E se eu continuar essa sequência, 6, 12, a do 12 é a do 8, tá? Você mudou embaixo certinho, mas em cima você deixou o 6. Vamos pegar na sequência aqui, ó, depois do 10. 2, 4, 6, 8, 10. A próxima é 12 em cima. Embaixo, 3, 6, 9, 12, 15. Embaixo é 18. Beleza? Embaixo está indo de 3 em 3. Em cima está indo de 2 em 2. Porque eu parti da fração 2 terços. Por isso que está indo de 2 em 2. E de embaixo está indo de 3 em 3. Tá certo? Dessa forma, eu consigo pegar uma sequência que contém todas as frações equivalentes. A fração 2 terços. Beleza. Agora, nesse caso aqui, olha, se eu for pensar dessa forma, eu não consigo achar todas. Eu vou começar a dar saltos. Percebam, se eu pegar a 12 quinzeavos, depois dela, usando essa mesma ideia, seria 24, 30, certo? É só dobrar. Mas entre essas duas ainda tem frações que são equivalentes. Aí eu vou mostrar para vocês por que isso está acontecendo, tá? Nesse primeiro caso aqui, nesse exemplo, a fração 2 terços é uma fração irredutível. Essa aqui, ó, ela é irredutível. Por quê? Porque ela não simplifica mais, tá? Não tem jeito de dividir o 2 e o 3 por um mesmo número. Sempre que ela é irredutível, a gente consegue listar todas sem saltar nenhuma. Nesse segundo caso aqui, ela não é uma fração irredutível. Então, quando eu for pegar ali a sequência de frações, eu vou saltar algumas sem perceber, tá? Vai ter saltos e a gente nem vai saber que está saltando. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, a gente tem que simplificar ela o máximo possível. E eu vou fazer isso, ó. Vou fazer aqui embaixo, ó. 12 quinzeavos. O 12 e o 15 dá para dividir por qual número, hein? Quem consegue enxergar? Por qual número eu consigo dividir o 12 e o 15 ao mesmo tempo? Pensa aí. O tempo tá voando, hein? Olha só. 4h20 já. 5, 3. O 3, né? O 15 divide por 5. Mas só que o 12 não, Kerlon. Então tem que ser os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Mas o 3 funciona. Observe que o 12 dá para dividir por 3. E o 15 também. Então, os dois números têm que dividir por um mesmo número. Não pode ser um por um e o outro por outro. Tá? E 12 dividido por 3, então, vai dar 4. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Ah, tá. Essa fração aqui, 4 quintos, ela é irredutível. Então, a gente vai partir dela, tá bom? E não da fração que foi dada, porque ela não é irredutível. Então, a gente começa com ela. Vou colocar aqui, ó. 4 quintos. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz lá. Eu vou dobrar, triplicar, pegar o quádruplo e assim por diante. Então, depois da 4 quintos, vai ser 8 décimos, certo? Dobrei o 4, dobrei o 5. Agora eu vou pegar o triplo. Quem que vai ser a próxima? Depois de 8 décimos. Quem consegue ver? A próxima fração equivalente. 12, 15. Isso é a própria fração que eu dei, porque o triplo do 4 é 12. E o triplo do 5 é 15. Então, observe que se eu tivesse começado de 12 quinzeavos, eu já teria deixado para trás 4 quintos e 8 décimos. A gente ia perder 2, certo? Agora eu vou pegar 4 vezes, né? 4 vezes 4, 16. Depois, 5 vezes 4, 20. Qual que é a próxima, hein? Só por curiosidade. Está ficando mais maiores os números. Vamos ver se vocês conseguem ver. Depois de 16 20avos vai ser qual, hein? Lembre-se que eu estou usando a referência, a fração 4 quintos, hein? Ela é que é a nossa referência. Então, eu fiz 4, 8, 12, 16. Qual é o próximo? 20, 25. Isso aí. Eu faço 4 vezes 5 é 20.
Isso. E depois eu faço 5 vezes 5, 25. Beleza? Gente, pode responder mesmo que seja aí depois, tá? Porque às vezes você acha aí, tá vendo que a Ludmila responde rápido, que ela já tem um maior conhecimento nessa área, e você fica com vergonha de responder, falando, pensando que vai errar, ou porque ela já respondeu, vocês não querem responder. Não tem problema nenhum responder depois, tá? O importante é participar. Então, sem vergonha mesmo, pode colocar a resposta no chat, pode pôr depois, não tem problema nenhum. Só separar isso aqui, tá? Para não embolar. E aí, nessa sequência, eu vou continuando. Tá certo? A próxima que viria, aí seria a 24/30, ou seja, eu teria pulado também essas duas. Não é? Lembra que eu comecei com o 12/15, e quando eu dobrei, eu fui para 24/30, certo? Essa seria a próxima aqui. Então, eu teria saltado 4 frações, só de começo. Com uma fração equivalente só que eu encontrei no início, já teria perdido 4. Então, guarda essa técnica, tá? Primeiro, simplifica a fração. Aí, depois, você acha as frações irredutíveis. Depois, você acha as frações equivalentes, né? Perdão. Bom, mas, David, você falou que ia falar sobre operações de frações e tá falando de frações equivalentes, eu não entendi nada, né? Alguém pensou isso aí? Agora que vem a brincadeira, porque quando a gente for somar frações, a gente vai ter que usar frações equivalentes. Em alguns casos. Veja só. Na adição de frações ou na subtração, a gente sempre vai encontrar duas situações. A primeira é a seguinte: os denominadores são iguais. Denominador é a parte de baixo, tá? E uma segunda situação, quando os denominadores são diferentes, ok? Qual é a diferença de um para outro? O que significa os denominadores serem iguais? Peguei 2 inteiros, parti os dois na mesma quantidade de partes, certo? Se eu partir os dois na mesma quantidade de partes, significa que as partes têm o mesmo tamanho, vocês concordam? Eu pego aqui um bolo e 2 bolos do mesmo tamanho, corto na mesma quantidade de partes, né? Partes iguais, claro. Então, os pedaços têm o mesmo tamanho. Concordam comigo? Vai participando aí, hein? Coloca no chat. Sim. Beleza, concordo. O chocolate, não dá para dar chocolate para vocês, né? Porque é por causa da pandemia. Mas eu até comi um aqui, ó. Então, se a gente partir os chocolates ali do mesmo tamanho, na mesma quantidade de partes, cada parte vai ter o mesmo tamanho. Mas você concorda comigo que se eu pegar 2 chocolates idênticos, pegar um deles e partir em 4 pedaços, pegar o outro e partir em 8 pedaços, os pedaços terão tamanhos diferentes? Concordam comigo? Sim? Cri, cri. Isso, beleza, gente, beleza. Então é isso que está acontecendo nesses dois casos. No primeiro caso, como os pedaços terão o mesmo tamanho, eu posso simplesmente somar os pedaços e eu vou saber a quantidade final que eu tenho. No segundo caso, como os pedaços terão tamanhos diferentes, eu não posso simplesmente somar um pedaço pequeno com um pedaço grande, não dá 2 pedaços de um desse tamanho, vai dar um pedaço do pequeno e um pedaço do grande, né? Então não tem como fazer a conta. A gente vai precisar repartir um pouco mais. Aí eu vou fazer os dois casos aqui, tá bom? Denominadores iguais. Olha só. Eu estou aqui com... deixa eu pegar uma canetinha aqui no verde, que fica melhor para destacar. Aqui, olha só. Esse aqui é um inteiro, esse aqui é um segundo inteiro. Os dois são partidos em pedaços do mesmo tamanho. No primeiro inteiro, eu peguei só um pedacinho, tá vendo? No segundo inteiro, eu peguei 2 pedacinhos. Beleza. Isso significa, então, se eu somar as duas frações, no final das contas, eu vou ter 3 pedacinhos do mesmo tamanho. Ok? Ou seja, 1/2 somado com 2... 1/2 não, perdão. 1/4 somado com 2/4 é igual a 3/4. Beleza? Basta pegar os numeradores e somar. Deixa eu colocar aqui o exemplo. Ó. 1/4, então, somado com 2/4, que é aquele exemplo anterior, isso vai dar 3/4. Beleza? A gente nunca soma embaixo. Embaixo, o significado da parte de baixo é o tanto de partes que eu parti o meu inteiro. As partes que eu estou pegando estão em cima, né? Então, uma parte em cima com uma parte, com 2 partes em cima do outro inteiro, dá 3 partes. Então, a resposta, 3/4. Bom, vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu tenho 7/5, eu vou somar com 9/5, quanto vai dar isso? Cacá, a gente está falando sobre adição de fração,
tá? Mas é difícil resumir agora porque já passaram 27 minutos e aí a gente vai demorar um pouquinho para fazer o resumo. Mas tá tudo escrito aqui nos slides. Quando eu terminar a aula, eu vou colocar no grupo, tá? E você pode acessar e ver o que a gente falou antes. Beleza? E aí, quem chegou agora, não se esqueçam de colocar aí no chat nome completo e turma, tá? Quem não tinha feito isso antes, faz agora, por favor. Exatamente, ó. Embaixo a gente não faz nada. Vai ficar 5. Beleza? Mas em cima a gente soma, ó. 7 mais 9, isso vai dar 16. Beleza? Isso. Ok, não esquece de escrever o nome também, não, porque apesar do seu nome estar aí quando eu for buscar lá, eu já sai tudo junto na busca, na pesquisa, tá bom? Tem gente que não está com o e-mail da escola, então não aparece o nome. Por isso que eu sempre enfatizo essa questão de colocar o nome completo. Bom, beleza. Então, para a soma de frações com o mesmo denominador, tá legal, né? Nenhuma dúvida, ou tem? Se tiver, a gente repete. Alguma dúvida? Alguém? Não? Bacana, vamos seguir então. Então, esse foi o primeiro caso. Segundo caso, quando os denominadores forem diferentes. Veja só, eu tenho aqui 1/3, tá certo? E eu quero somar com 1/2. Tá vendo só? 1/2 mais 1/3. A gente não pode simplesmente pegar esse 1, somar com esse 1 de baixo e falar que dá 2. Por quê? Porque eles têm tamanhos diferentes. O que a gente precisa fazer? Achar frações equivalentes e depois somar. Tá certo? Kerlon. Beleza, Kerlon. Isso aí. Bianca também tá, né? Bianca. Beleza. Isso aí. Quem já tá com o e-mail da escola, pessoal, percebe que já tá entrando. O nome já aparece aí, completaço. Bonitinho. Quem ainda não tem, por favor, procurar o professor, que é a referência da turma. Os meninos e meninas da 802 têm que me procurar. Inclusive, já coloquei um formulário lá no grupo para vocês responderem, tá? É só responder, colocar o nome e telefone, etc., para poder entrar em contato. Daqui a pouco eu coloco aí o formulário aqui também, se tiver alguém do 802 que ainda não recebeu, para receber. Bom, então, se os denominadores são diferentes, a gente tem que repartir a figura, tá? E de modo que fiquem com a mesma quantidade de partes, aí depois eu consigo somar. Nesse desenho do meu exemplo, o que eu fiz? Olha, eu parti aqui assim, ó. Se eu partia de cima dessa forma e partia de baixo, olha, dessa forma, eu fico com 6 pedaços em cima e eu fico com 6 pedaços embaixo. Observe que já tinha uma partição aqui, ó. E aqui já tem a partição, certo? 2 em cima, 1 aqui, 2 aqui, e embaixo tem 1 aqui, mais 1 aqui, 2, mais outro aqui, 3. Tá vendo? Então, ao todo vai ter 5. Beleza? Só que agora a quantidade de partes que eu tenho é 6. E não mais 3. Ou 2, como nas outras figuras. Beleza? Então, quando os denominadores são diferentes, eu preciso achar frações equivalentes para depois realizar a soma. Tá vendo? Veja esse segundo quadrinho aqui, olha. 1/3 mais 1/2 é igual a 2/6 mais 3/6. Quem é o 2/6? É uma fração que é equivalente à fração 1/3. Quem que é o 3/6? É uma outra fração, só que é equivalente à fração 1/2. Aí você soma 2 com 5, com 3 que dá 5. A gente cai no caso anterior. Vamos ver, mão na massa, como fazer isso, tá? Fazer passo a passo com vocês, e aí, em vez de só olhar um feito aqui no quadrinho. Veja só. Vamos pegar aqui a fração, vamos pegar 2/4 somado com 1/5. 2/4 somado com 1/5, ok? Quero saber quanto vai dar isso. Você não pode somar, falar que é 3/9, tá certo? Está errado. Você tem que achar as frações equivalentes a 2/4 e a 1/5 que tenha o mesmo denominador. Quando a gente encontrar, a gente consegue resolver o problema. Tá bom? Vamos fazer isso, ó. Me acompanha aqui. Aqui eu vou colocar a fração 2/4 e aqui embaixo a fração 1/5. E vou achar uma sequência de frações equivalentes. Tá vendo agora por que a gente fez aquilo no começo? Por que a gente achou as frações, a gente aprendeu a achar as frações equivalentes? Para a gente poder usar agora, no caso onde os denominadores são denominadores diferentes. Tá bom? Vamos fazer isso. Tem jeitos de fazer mais rapidamente, tá? Mas eu vou fazer dessa forma porque a gente está começando, a gente está relembrando, tá bom?
Frações equivalentes à fração 2/4. Beleza, eu vou pegar a partir dessa aqui mesmo, tá bom? 2/4. A gente vai ter... opa, que 3, gente, é 6, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Multiplicando por 2, vai ser 4/8, depois 6/12, depois 8/16, depois 10/20, depois 12/24, e por aí vai, certo? A gente vai ter uma sequência de frações equivalentes. A gente vai fazer o mesmo embaixo, olha. 1/5, depois dela eu vou ter, vamos dobrar, 2/10, dobrou triplicou agora, 3/15, peguei o quádruplo, 4/20, o quíntuplo, 5/25, e por aí vai, tá certo? Você vai listando algumas frações equivalentes. Observe que nas duas listas que eu fiz, eu já encontrei frações com o mesmo denominador. Vocês conseguiram identificar? Duas frações que possuem o mesmo denominador? Sim ou não? Coloca aí no chat para mim, quem já identificou. Uma fração em cima e uma fração embaixo que possuem o mesmo denominador. 10/20 e 4/20. Beleza, exatamente. Olha só, essa fração de cima e essa fração aqui de baixo, olha, elas têm o mesmo denominador. Todas as frações que eu desenhei, que eu escrevi, são frações equivalentes, mas nem todas vão servir para a gente poder fazer a conta lá em cima, porque a gente precisa que o número de partes sejam iguais. Isso significa denominadores iguais. Então, eu vou repetir lá em cima. Olha, a fração 10/20 vai substituir a fração 2/4. E a fração 1/5 vai substituir a fração 4/20, quer dizer, vai substituir a fração 1/5. Beleza? Aí agora a gente consegue fazer. 10 mais 4 é igual a 14. E o 20 a gente não faz nada, tem que repetir. Beleza? Então esse é o processo para a gente resolver soma de frações quando os denominadores forem diferentes. Tá certo? Mas aí você não conseguiu, Kakashi, porque você chegou um pouquinho atrasado, então você perdeu a parte, né, Gustavo? Perdeu a parte que eu expliquei, mas sem problema, tá? Depois aí você vai pegar no Classroom aí, e depois quem já está com o e-mail da escola pode entrar no grupo, no Classroom da sala e tentar assistir lá, que eu vou colocar o link da aula. E vou tentar reduzir o tamanho do vídeo para postar no WhatsApp, porque se eu não conseguir, eu vou postar um vídeo de 1 GB lá, não tem jeito, vocês não vão baixar nunca, né? Eu acho que nem dá para postar 1 GB no WhatsApp. Vou tentar reduzir a qualidade do vídeo para poder ele ficar com um tamanho menor e eu colocar no WhatsApp. Se eu não conseguir, eu vou reduzir, vou partir em pedaços, aí eu coloco os pedaços lá e vocês vão ter que ficar assistindo por partes, tá? Beleza. E aí pronto, a soma já está resolvida. 2/4 mais 1/5 é igual a 14/20. Tá certo? 14/20. Publicar no YouTube, vou pensar. Boa ideia, Ludmila. Postar como não listado. Então me segue no YouTube lá. Vai lá, me segue aí, ó. Escreve não, inscreva-se no canal. Deixa eu colocar o link para vocês aqui. Vou fazer isso, boa ideia. Vou colocar como não listado. Fala, pessoal. Beleza? Tudo bem com você? Belezinha? Isso, depois vocês se inscrevem no canal lá. Bom, eu vou postar. Ou listado ou não listado, eu vou ver. Se não tiver nada assim que não possa aparecer, aí eu coloco como público. Mas eu devo colocar não listado mesmo, tá? Ou até privado, já que eu tenho o e-mail de vocês, né? Talvez eu coloque até privado, vou ver. Ok, então, resolvemos o nosso problema. Achamos a soma. Porém, gente, pode acontecer de eu dar um exercício que mesmo você resolvendo a soma das frações, você não consiga achar a resposta. Por quê? Porque às vezes a fração pode vir da forma reduzida o máximo possível. Essa fração 14/20 que eu encontrei, ela é uma fração irredutível? Essa aqui, olha, 14/20. Ela é irredutível?
Vou modificar a pergunta. Não dá para simplificar mais essa fração? Isso que significa ser irredutível, tá? Uma fração que não dá para simplificar. Aí, Elbert. Terceira pergunta, ó. Existe algum número que dá para dividir 14 e 20 ao mesmo tempo? Se a resposta for sim, então significa que a fração não é irredutível. Se a resposta for não, significa que a fração é irredutível. Alguém consegue ver um número que divide o 14 e o 20 ao mesmo tempo? 2. O 2 dá, Nicolas. Se eu pegar o 14, eu consigo dividir ele por 2. Se eu pegar o 20, eu consigo dividir ele por 2. Em cima vai dar 7 e embaixo vai dar 10. Agora sim, ó, 7 décimos não simplifica mais. Então percebam que eu fiz duas coisas, tá? Primeiro, eu realizei a soma e a soma já está resolvida aqui, ó. 14 20 avos, ponto final. Mas é interessante que você saiba como simplificar a fração o máximo possível, achando a fração irredutível. É só então dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. No caso, eu fiz por 2, porque só dava por ele mesmo. E achei 7 décimos, não dá para simplificar mais. Beleza? Tá claro para vocês? O que eu fiz? Todo mundo conseguiu pegar a ideia? Hoje tá mais no ritmo melhor, não tá? Mais lento. Também a matéria é um pouco mais simples do que a matéria passada, né? Acho que o ritmo tá melhor. Eu também tô falando mais devagar, coloquei menos tópicos, né? Para a gente poder adaptar, né? Foram só 2 aulas que a gente viu até hoje. Então a gente está conseguindo adaptar e pegar o melhor ritmo para vocês, para não ficar aí difícil para ninguém. E aí vocês têm que chegar no começo da aula, hein? Quem chegou mais tarde aí, por quê? Se perder o começo do raciocínio, fica difícil pegar depois o resto da matéria, né? Ok? Gente, a gente falou sobre adição. O que vocês acham sobre a subtração? Muda alguma coisa? Além de ser subtração, você acha que a ideia muda? Isso, Nicolas. Beleza. Isso aí. Lembre-se que eu sempre posto o link ali aproximadamente 15 minutos antes do horário da aula, para dar tempo de vocês entrarem, né? Se adaptar aí, pegar aí um local legal para assistir a aula, né? E entrando, tá? Aí quando dá 14 horas, 16 horas a gente começa. Eu fui o primeiro a chegar. Isso. Teve umas pessoas que chamaram antes aqui, só que eu tive que atender meu filho ali, eu acabei não aceitando, elas desistiram e tentaram de novo depois. Mas tá legal. Você foi o primeiro? Ó, você merece um chocolate? Se desse pra você pegar, até que eu te dava aqui, ó. Acabei de comer um prestígio agora há pouco. Gente, para subtração, não muda muita coisa, tá certo? A gente só vai, a diferença é que a gente, em vez de somar, vai subtrair. A ideia é a mesma. A gente vai ter também 2 casos, tá? O primeiro caso com denominadores iguais e um segundo caso quando eles forem diferentes. Percebam que é a mesmíssima coisa. Até a imagem é praticamente a mesma, olha só. A diferença é que eu vou tirar. No primeiro caso aqui, eu tenho a fração 3/4. Por quê? No quadrado eu dividi ali em 4 partes e peguei 3. No segundo caso, o quadrado eu dividi em 4 partes, também é o mesmo quadrado, só que eu peguei 2. Tá vendo? Como é o mesmo quadrado, os pedacinhos têm o mesmo tamanho. Então, eu posso realizar a operação de uma vez. 3 menos 2 dá 1. Ou seja, a resposta é 1/4. Tranquilo? Pegaram a ideia? Eu não preciso fazer nada além de subtrair as partes, tá? Então, olha só. 3/4 menos 2/4 é igual a 1/4 e ponto final. Tá certo? Que isso. Depois eu vou levar um chocolate para vocês assim que a gente puder estar na sala de aula, né? Não sei quando não. Se for esse ano, bem. Se não for, ano que vem. Mas fica a dívida, tá? 3/4 menos 2/4, 1/4, ponto final. Não tem o que fazer mais. Acabou. Ok? Pode esperar. Agora, tem um caso que é um caso mais trabalhoso um pouquinho. Esse caso é fácil. Cuidado para não tirar embaixo, tá? Tem alunos que não lembram disso e fazem assim, ó. 3 menos 2, 4 menos 4. Aí vai achar 1/0. Esse aqui não existe, não. Beleza? Cuidado. Vai demorar. Mas o importante é a gente conseguir chegar lá, né? Demorando não. O importante é chegar lá. Quando os denominadores forem diferentes. Prof, imagina o aluno lambendo a... Ô, gente, mas não é assim não, não é assim não.
Vamos lá. Vamos seguir. Se os denominadores forem diferentes, aí a gente aplica a mesma técnica que a gente aplicou quando falamos em denominadores iguais. Olha lá. Eu estou ali com as mesmas figuras praticamente, tá vendo? Aqui, a figura está dividida em duas partes. Peguei uma, um meio. Aqui a mesma figura foi dividida em três partes. Peguei uma, então é um terço. Ok? Um meio menos um terço eu não consigo fazer direto, porque a parte de cima é maior do que a parte de baixo. E se você tentar fazer o menos um, você vai achar zero. A resposta não é zero. Né? Se eu pego a de baixo ali, de cima menos a de baixo, vai sobrar uma beiradinha. Eu tenho que saber que beiradinha é essa, tá? O que eu faço? Novamente, pega frações equivalentes. Ó, vou repartir a figura ali em partes do mesmo tamanho, igual eu vou fazer na figura de baixo. Então, basta fazer isso aqui. Olha. Se eu divido aqui, olha só, eu tenho 6 pedacinhos agora. Embaixo, se eu partir aqui assim, olha, eu também tenho 6 pedacinhos, percebem? Só que na parte de cima eu peguei 3, e na parte de baixo, aquele que era 1 viraram 2, ok? E aí eu faço 3 menos 2, aí dá 1. Ou seja, 1 de 6, resposta 1/6. Percebe? Então, achei as frações equivalentes pela figura. Vamos ver como fazer isso lá, usando as frações. Sua irmã está grávida? Parabéns, parabéns. Ué, mas aí não, né? Como é que é, Gustavo? Eu esqueci. Não é verdade? Vamos seguir aqui, vai, vamos lá. Então, observe que eu fiz com a figura. Vamos fazer isso com as frações mesmo? Olha só, 1 meio menos 1 terço. Vou pegar 1 meio menos 1 terço, ok? O que eu faço? Vou pegar a fração 1 meio, vou escrever aqui embaixo, vou mudar a cor só para dar uma destacada aqui, ó. 1 meio, foca aqui, ó, vocês estão distraídos aí, hein? E aqui embaixo, 1 terço. Beleza? Foca aqui, concentra aqui. Senão vou bloquear o chat. Ó, 1 meio e 1 terço. Vou pegar as frações equivalentes à fração 1 meio. É só ir dobrando, triplicando, quadruplicando e assim por diante. Olha, 1 meio, aí vai ser 2 quartos, igual 3 sextos, igual 4 oitavos, igual 5 décimos. Aí pode pintar aquela dúvida aí na mente de vocês. Professor, até qual que eu tenho que fazer? Faz um monte. Aí depois você faz embaixo um monte também, ó. 1 terço, 2 sextos, 3 nonos, 4 dozeavos, 5 quinzeavos e por aí vai. Tá certo? É qual que tem que fazer? Vai fazendo os dois até se encontrar duas frações, né? Uma em cima e uma embaixo, que tenham o mesmo denominador. Vocês conseguiram identificar algum aí? Algum par, quero dizer? Que tenha o mesmo denominador? Eu consegui. Quem conseguiu, coloca no chat aí. Isso, Kerlon. Beleza. Também consegui. Do 6, bacana. Do 6, olha só. Na lista de cima, eu tenho a fração 3 sextos, que tem o 6 embaixo. Na lista de baixo, eu tenho a fração 2 sextos, né? Que tem ali o 6 também embaixo. Ok? Observe que, se eu continuasse a minha lista aqui de cima, o próximo seria 6 dozeavos, certo? Então, eu teria mais uma dupla que funciona, tá vendo? Essa aqui com essa outra. Professor, pode ser com essa outra? Pode sim. Não, beleza. Depois quando você conectar lá, você assiste a aula gravada, tá bom? Eu vou mandar o link do vídeo não listado também para vocês, vou subir no YouTube e posto lá, tá bom? Mas para quem já está na sala de aula, 801, 802, 803, já pode acessar o link por lá. Quando assim que eu terminar a aula, que o link cair aqui para mim, eu já subo ele lá, ok? No YouTube demora um pouquinho, porque como é público, né, o YouTube é público, mesmo sendo um vídeo não listado, qualquer um pode acessar tendo o link. Aí eu tenho que olhar, assistir o vídeo, se tem alguma parte que não pode ser divulgada, porque tem o rostinho de vocês, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Como vocês são menores, não posso colocar na plataforma assim de qualquer jeito. Tá bom? No YouTube.
Pois é. Na escola tem 3/6 também, tem 3/7 também. E 3/6, eu não sei se são só 3/6, mas acho que são sim, viu? 3/6, 3/7, 3/8. Acho que é isso mesmo. Então, o que eu estava dizendo? A gente está usando 3/6 e 2/6. Se a gente quisesse, a gente também poderia usar o 6/12 e o 4/12, tá? Não importa se os denominadores são maiores. O importante é que eles sejam iguais, tá bom? Então, eu faço assim, olha. A fração 3/6 vai substituir a fração 1/2. Ok? E a fração 2/3 vai substituir a fração... Ou 2/3 não, 2/6, desculpa. Vai substituir a fração 1/3. Tá legal? Deixa eu apagar aqui. 2/3. E aí a gente não está somando agora, a gente está subtraindo. Então não muda nada, né? Só muda o sinal ali. 3 menos 2 dá 1, então a resposta é 1/6. E percebam que essa fração já é irredutível, né? Então aqui a gente não precisa simplificar mais. Se a gente tivesse feito com 6/12 e 4/12, aí a gente ia precisar simplificar. Então essa é uma das desvantagens da gente utilizar frações que têm denominadores um pouco maiores, tá? Então, apesar de ser possível fazer com elas, a gente ia precisar simplificar no final. Por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui embaixo, ó. 6/12 menos 4/12. Subtraindo vai dar 2/12, né? Opa, falei 2, coloquei 6? Como assim, professor? É 2, né? 2/12. E aí, 2/12 a gente vai conseguir simplificar. Então, observe que as respostas são diferentes, mas dá para a gente chegar na outra, tá? Então, vamos pegar aqui embaixo, ó. 2/12. A gente consegue simplificar por 2. E simplificando por 2 dá 1/6, que é o que a gente tinha achado antes, tá vendo? Então, apesar de não dar a mesma cara da fração, a gente consegue simplificar e chegar. Ok? Belezinha? Ficou claro para vocês? Deu para entender o que eu fiz aqui? Nos dois exemplos, ou nos vários exemplos, né, que eu passei aqui hoje. Isso aí. Olha, o tempo tá rendendo hoje, ó, 16h50. A gente ainda tem mais 10 minutos e a gente consegue fazer esses dois exemplos aqui. Olha só. Marta tem 36 bonecas. Ela deu 1/4 para sua irmã e 2/3 para doação. Doou para o orfanato, sei lá, para a creche. Qual fração das bonecas ficou para Marta? 36. Né? 23 é 36. Muita boneca, né? Pô, então ela deu 1/4 para a irmã e depois deu 2/3 para doação. Talvez nessa doação você ganhe uma. Fica triste, não. Qual fração das bonecas ficou para Marta? Gente, nós temos duas formas de fazer isso. Eu vou fazer de uma forma e no exemplo 2 eu faço outro exemplo da forma que seria a outra forma de fazer essa. Entendeu? Em vez de fazer essa de duas formas, eu faço essa de uma forma. E no segundo exemplo, que eu também separei para vocês aqui, ó, esse aqui, da Quênia, eu faço na segunda forma. Tá bom? Como que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a quantidade de bonecas primeiro, que ela deu para a irmã e para a doação. Tá bom? Aí eu consigo saber quantas bonecas sobrou para ela. Sabendo quantas bonecas sobrou para ela, eu consigo construir a fração. Tá bom? Beleza, olha só. A irmã recebeu 1/4. Aí a gente precisa fazer a continha, ó. 1/4 de 36. Vocês sabem quanto é? A gente já fez isso, hein? Na primeira aula. Primeira aula. 1/4 de 36. Quanto que vai dar 1/4 de 36? Coloca aí para mim no chat. Concentra, Caio. 8. Você fez 36 dividido por 4? Dá 9. O Albert colocou lá, dá 9, porque 4 vezes 9 dá 36, tá? Então é como se eu pegasse 36 dividir em 4 partes e vou pegar uma só. Então dá 9. Beleza? Muito bem. Vou fazer o mesmo com 2/3, tá? Então essa aqui é a quantidade que a irmã ganhou. Beleza? Agora eu vou fazer da doação. Vamos lá, vou trocar a cor aqui para não embolar, ó. Quem já sabe pode ir fazendo aí, ó. Quando eu perguntar, você já responde. 2/3 de 36.
Quanto que dá 2/3 de 36? Quem sabe, coloca aí. Agora eu entendi a matéria. É isso aí, beleza. 12. 12 é 1/3 só, certo? Se eu pegar 36 e dividir em 3 partes, cada parte vai ficar com 36. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Vou pegar um chocolate, ó, o chocolate aqui aparecendo, ó. Vou dividir em 3 partes. Esse chocolate aqui representa o 36, tá? Cada parte fica com 12, beleza? Só que eu quero 2 partes. Concordam? Quero 2 partes, não pego dois quadradinhos desse aqui. 24. Beleza, dá 24. Pegaram a ideia? Isso, Kerlon. Kerlon, Elbert, Matheus. Quando vocês responderam 12, estavam pegando uma parte só. Como eu quero 2/3, são 2 partes, deu 24. Beleza? Então, beleza, 24. Isso aqui é para doação. Ora, se eu sei quanto que foi para a irmã e quanto que foi para doação, agora eu tenho a capacidade de descobrir o total que a irmã ficou, que a Marta ficou, perdão. Eu vou somar essas duas coisas aqui, olha. 9 mais 24, 9 mais 24 é igual a quanto que dá? 9 mais 24? Ah, mas mais gente participaram, você viu, né, Caio? Nos primeiros momentos, só a Ludmilla estava participando, uma hora ou outra ali, uma outra pessoa respondia, né? Acho que o Nicolas, né? Aí depois começou mais gente participar, agora tá melhorando, ó. Então, 9 mais 24, 33. Beleza. Como a Marta tinha 36 bonecas, quantos ficou para ela? Beleza, isso mesmo, ó. Ó, bonecas de Marta. 3. Ok? Basta fazer 36 menos 33. Ok. Mas a pergunta do problema foi: qual fração da quantidade de bonecas ficou para Marta? Aqui eu estou dando a quantidade de bonecas e não a fração, certo? Se eu quero descobrir a fração de bonecas que a Marta ficou, eu preciso de um numerador e eu preciso de um denominador. O numerador é a quantidade de bonecas que ficou para ela, 3. E o denominador é a quantidade de bonecas que ela tinha antes, né? Ou seja, 36. Beleza, Mila, isso aí. 3/36. Isso aqui já responde o problema, tá bom? 3/36. Só que se eu quiser, eu posso simplificar a fração, para ficar uma fração irredutível. Lembra? Eu vou dividir em cima e vou dividir embaixo por um mesmo número. Vocês conseguem ver um número que divide o 6 e o 36 ao mesmo tempo? Quem consegue ver? Isso, 3. Beleza. Então, vamos dividir, ó. 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1, beleza. E o 36 dividido por 3? Ô, Zezão, você vai calhar, hein? Vai lá, responde direito aí. Dá 12. Então, beleza. 1/12 é uma fração irredutível. Repetindo, gente. A fração 3/36 já está certa, tá? Já é a resposta do problema. Mas se fosse uma provinha de múltipla escolha, por exemplo, poderia não aparecer essa resposta. Poderia aparecer a resposta simplificada ao máximo possível. Geralmente é assim que aparece, tá? E aí 1/12 é a resposta irredutível. Para a gente fechar essa aula de hoje, problema final. Olha só. A Kenny, ela fez uma torta de frango. Beleza. Opa, o pernilongo me atacando aqui na luz do dia. Ousado. Então, a Kênia fez uma torta de frango e aí ela comeu 1/3. O Kleber comeu 1/2, guloso Kleber. Comeu mais do que ela, certo? 1/3 é menor do que 1/2. 1/2 é metade da torta. Que fração os dois comeram juntos? Que fração os dois comeram juntos? A gente até já fez um desse, hein? Quem tiver com a memória aí aguçada aí vai conseguir dar a resposta rápido. A gente já fez um desses? Ah, não, a gente já fez com subtração, né? Não foi com adição, não. Mas lá nos cards, lá no comecinho da aula, passou um exemplo desse. Tinha que estar muito atentão mesmo, focada, para poder lembrar daqueles cards. Quer ver? Deixa eu voltar lá. Aqui não. Aqui, ó. Ah, não, não é aqui não. Ô, gente, será que eu perdi o negócio aqui? Ah, isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, essa fração de cima aqui
é a fração 1/3, certo? Ela comeu 1/3 da torta. Aí, o coleguinha lá foi comer 1/2, tá vendo? Então, para eles comerem juntos, basta juntar. Comerem tudo, quer dizer, basta juntar. Ah, vocês estão caindo naquela que eu falei para não cair, né? Olha lá. Opa, gente, espera aí que eu acabei fazendo uma bobeira aqui. Deixa eu manter aqui. Deixa eu apresentar de novo aqui, senão... Aí, ó, beleza. Vocês estão caindo naquela que eu falei para não cair, hein? Olha só. Vocês têm que somar 1/2 mais 1/3, certo? Ó, 1/2 mais 1/3. Porém, os denominadores são diferentes. Vocês não podem somar. Não, eu passei tudo, todos os slides. Quando você passa todos os slides, a apresentação finaliza. Entendeu? Aí, só que eu já ressuscitei ela aqui. Então, você não pode somar numerador e somar denominador. Lembre-se que o de baixo vocês não somam. O de baixo significa quantidade de partes que eu parti a torta. E não pedaços. Você não pode somar, né, as quantidades de partes que eu parti. Você só soma a quantidade de partes que você pega. Tá bom? Então, não é 2/5. Vocês têm que achar frações equivalentes a 1/2 e a 1/3, tá bom? E aí, vocês conseguem fazer isso até mentalmente, né? Você pega lá 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, vai pegando dobros, triplos, quádruplos. Então, para a primeira fração, você vai achar, por exemplo, 3/6. E para a segunda fração, você vai achar 1/3, 2/6. Já achou, tá vendo? 2/6. Na prática, vocês vão treinando e vão conseguindo fazer mais rápido, tá bom? Então, olha só. 3/6 vai representar a fração 1/2. E faz sentido, né? Você pegar um pedaço de 2 e pegar 3 de 6 é a mesma coisa, concorda? Pega a mesma quantidade da torta. E depois, 1/3 vai ser representado pelo 2/6. E aí, juntando tudo, a gente vai ter 5 em cima, embaixo repete, tá? Embaixo não soma. Então, eles comeram juntos 5/6, que não dá para simplificar. Pergunta final, pergunta extra aqui. Pergunta extra. Qual a fração da torta sobrou? Qual fração da torta que sobrou? Se eles comeram juntos 5/6, vamos lá, gente. Qual a fração da... Isso, 1/6, né? 6/6 é o total, né? O inteiro todo. Você parte em 6 pedaços, pega 6. Como eles comeram 5 partes de 6, sobrou uma parte de 6. Beleza? E aí, a gente finaliza a aula de hoje com isso. A apostila 12 já está disponível, tá? As coordenadoras já postaram lá no grupo de vocês. Quem está lá no Classroom, vou postar, já postei também na sala de aula online, tá bom? Então, entrem lá, façam, é só clicar no link, pode cadastrar ou não. Quem não quiser cadastrar, não precisa. Quem quiser, cadastra lá, ok? Mas quem não cadastrar, coloque o nome completo, tá? A turma não precisa, que é só entrar e pronto. Fiz 7/12 das apostilas. Ok, não esquece de fazer a minha não, hein? Eles colocaram a minha lá no final, antes do Jerônimo. Não deixa de fazer a minha atividade, não. Aproveita que vocês pegaram a aula agora, já vai na apostila, já resolve. Vocês estão com a mente fresquinha aí, tudo bem fixado na cabecinha, né? Já vai e faz tudo lá. Tá certo? Então, eu vou despedir de vocês por aqui, ó. Beijão, abraço para vocês. A gente se vê na próxima semana, tá? Na quinta-feira. E eu tô no grupo lá, tá? Pode mandar mensagem no grupo, pode mandar também privado. Só que, gente, se mandar tarde da noite, eu não respondo, não, hein? Eu recebi as mensagens aí 10 horas, 11 horas. Tô dormindo já essa hora, então tô fazendo outras coisas. Posso responder, não. Tá bom? Só à tarde que eu respondo. Tchau, tchau pra vocês. A gente se vê. Um abraço. Tchau, fechou, valeu. Valeu, valeu. Valeu, Juan. Por nada. Lê lá, Matheus. Esse é bom. Ele é bom. Tchau, Mila. Tchau, Herbert. Alô, Alô, Kerlon. Até mais. Tchau, Sara. Tchau, Matheus. Tchau, Bianca. Tchau, Juan. Tchau, Jovelina, Paulo. Arsene Lupin. Depois eu vou ver se é bom, hein? Tchau, Matheus.
Ver se é bom mesmo. Fechando aqui.